você não é perfeitamente saudável. Você não tem paz com todo mundo. Então, por termos as memórias e os traumas do passado, é daí que a psicologia afirma que 90% da população mundial está doente emocionalmente. Há traumas entre nós. Então, nossas experiências de vida não são muito boas. 2025, uma doença que vai ceifar. Uma doença que vai ceifar a maioria da população mundial. Chama-se, irmãos, ansiedade. Vocês depois vão me dar razão. Segundo aquilo que também compreendi, e a pesquisa que foi feita de 2025 a 2026, uma doença que vai ceifar e vai abalar a população, a sociedade, é a ansiedade. Se não é que você já está experimentando agora. A ansiedade, não estou a falar daquela que produz dentro de nós quando está para acontecer uma festa de aniversário, um casamento, ou uma promoção de emprego, ou antes de eu entrar aqui na apresentação, aquilo que cria, não é isso. Estou a falar mesmo na questão de rotina, estilo de vida, as pressões mundiais, porque a política, a geopolítica, os governos mundiais, a forma como conduzem as questões mundiais, a política mundial, isso tem um impacto na nossa vida diária. Vamos falar diretamente. O governo de Trump, o que Trump faz, como ele lida com a América e como ele lida com outros países, você que está aqui na esfera da classe inferior, também te afeta. E qual é o resultado que vai produzir em ti? Questões emocionais, que vão afetar também tua vida diária. Nesse limite aqui, a ansiedade é uma delas. É assim. Então, quem está no poder das coisas que também você lida e consome, te afeta as atitudes dele. Certamente vocês já ouviram falar desse termo aqui, botões terminais. Então, estamos a lidar com a área de psicologia. Botões terminais. O que são botões terminais? Botões terminais é o lugar dentro do nosso cérebro, isso nos nervos ou neurônios, onde nascem as conexões ou fios elétricos que vão se ligar umas com as outras. À medida que eu estou aqui a falar e vocês estão a me ouvir, vosso cérebro, vossos neurônios estão a criar conexões, interligações, uma à outra. E elas estão a vir dos botões terminais. Então, à medida que nós nascemos e entramos nas sociedades e convivemos e vamos formar relações, toda essa experiência de vida, o nosso cérebro cria conexões duradouras que vão permanecer lá e gatilhos de resposta imediata. Por isso é que há coisa do passado que quando você se lembra algum gosto que você tinha sobre uma certa coisa ou algum prazer, mesmo já você deixando de fazer aquela coisa, se você se lembrar de hoje, se lembrar dela hoje, então você ainda sente aquela saudade. Então aquela é a resposta imediata que o cérebro dá, é o gatilho. Então essas conexões, elas são formadas ao longo da nossa existência. Então, o que acontece? Essas experiências passadas que nós formamos,
é o que vai constituir a nossa pessoa nos dias de hoje. E quando você se entrega pela primeira vez a Cristo, você passa pela conversão, você ganha poder sobre as faculdades superiores para subjugar as faculdades inferiores, mas a tua experiência passada, elas estão aí como memórias. Elas não deixaram de existir. Algo que precisamos saber aqui, nessa sala, é que a maior parte, 95% da população mundial e 99% da população africana, só aqui no continente africano, nós carregamos dois tipos de traumas. Trauma genérico e trauma adquirido. Trauma herdado e trauma adquirido. O que herdamos de nossos pais e o que nós adquirimos ao longo da nossa existência. E isso cientificamente é fácil de entender. Você foi feito através de um pai pecador e de uma mãe pecadora. Muitos de nós, principalmente aqui os africanos, nasceu sobre circunstâncias desfavoráveis. Uns, quando nasceram, ou a mãe era bêbada e o pai não, e se ele nasceu, já carrega recebe um trauma. Uns, o pai é viciado em cigarro e a mãe não, então esse se nasceu já recebe um trauma. Outros são de mães prostitutas ou de pais mulherengo. Outros de pais viciados ou de mães intemperados. Para cada problema que um dos progenitores apresenta, há um trauma para o filho que você nascer carregar. Tá, pessoal, é à toa que o Espírito de Profecia pede muita atenção no período gestacional, que a mãe tem que se guardar do quê? Da intemperança e do vício. Não é assim como a mãe de João Batista e de Sansão, que tinham que ser temperantes. É no sentido de evitar essa herança genética. O Espírito Santo também cuidou de fazer isso em Cristo para que ele não recebesse traumas, mas as memórias dos traumas dos outros, que é a descendência dele, Cristo recebeu. Está lá em Lucas capítulo 3. Então você e eu, se não sabia, saiba já hoje. Quando você veio a esse mundo pela primeira vez, você recebeu trauma herdado geneticamente. E a partir do momento que você começou a se construir como pessoa, você adquiriu trauma. Então você lida com quantos traumas? 2. Um se manifesta inconscientemente porque é problema do subconsciente. E outro se manifesta conscientemente. Por quê? Porque é mesmo eu que arranjei, eu lembro, foi no ano tal, foi ontem, foi hoje, e permanece até aqui dentro. Irmãos, no lugar santíssimo, Cristo quer limpar tudo que está no terreno do quê? Do âmago, no interior do homem. Tantos traumas herdados e os adquiridos. Ele quer fazer isso aqui. Então, nossas experiências passadas têm um impacto penetrante nas nossas atitudes presentes. Você é o que o teu cérebro se acostumou a ver, a receber nos dias passados. Você é o produto de ontem. Porque se você fosse o produto de hoje, isso que estamos a falar aqui, todos nós queremos abraçar e beber e ser transformado. Mas você não é o que estamos a falar aqui.
é porque você é o produto de ontem. A experiência passada moldou o que és hoje. Então, Cristo tem que fazer todo esse desembaraço e tem que transformar a vida por completo. Então, Cristo, Ele não quer só lidar com o teu caso hoje, o problema em comer açúcar ou beber sumo. Não, não é só de hoje. Ele está a olhar nas bases do passado. Ele tem que resolver as coisas que os teus progenitores te deram quando você veio a existir. Porque se ele tocar nas coisas do presente, as coisas do passado vão impedir que tua salvação mesmo, irmão, vamos falar assim. Porque o médico lida com a causa, não com o quê? Com efeito. Ah, não, mas e vou me perder se eu já não sou culpado daquilo. É verdade, Cristo carregou a culpa. Cristo carregou a culpa, mas as tendências genéticas estão lá, vão afetar tuas escolhas e decisões hoje. Ele tem que começar a limpar aquilo que o passado deixou. Então, o que conclui é uma afirmação que vou repetir aqui, já falei no princípio. No lugar santíssimo, Cristo não está lá para perdoar somente pecado. Cristo está no lugar santíssimo para resolver o problema da tua vida desde o momento que você nasceu, desde o momento que recebeu a verdade até o momento do futuro que você espera. Quando Cristo morre na cruz, Ele carregou a tua culpa, assumiu a tua condenação. É isso que Cristo fez. E é o que Ele carregou no céu. Mas só isso não é suficiente para a tua perfeição de caráter. É necessário a obra do lugar santíssimo. Então, quando Cristo está no lugar santíssimo, a fazer o trabalho de corrigir o teu passado, corrigir o teu presente, para que você esteja segurado no futuro, é uma obra que quando você começar a experimentar no coração, você vai olhar nas atitudes erradas que você fez ontem e o que significa perdoar e purificar. É quando você olha nas atitudes erradas que você fez no passado, por mais que sejam nojentas e más, mas quando o dia que você vê essa mentalidade, ao olhar nas atitudes do passado que você nem aceita pensar lá como uma tela de televisão, mas se você ganhar a maturidade, a espiritualidade de enxergar as atitudes erradas do passado, não mais como culpa, mas como uma lição de aprendizado, então você recebeu a purificação daquele pecado. É assim que as Escrituras apresentam. Então vamos abrir 1 João capítulo 1, versos 9. Vamos começar agora em algo muito profundo aqui. É algo muito profundo e precisamos saber o que Cristo está fazendo. Já não lhe olho como culpa que eu cometi. Lhe olho agora como lição de aprendizado. Aquilo que era culpa, agora lhe olho como professor. Isso não é utopia. Se você está a experimentar isso, então escreve já no coração, escreve no papel. Recebi a purificação daquele ato de pecado. Ele não perdoou, só purificou, irmãos. Ok. 1 João capítulo 1, versos 9. Saúde, vamos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Primeira parte. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Já não temos culpa daquilo que cometemos
Eu não vou ser mais condenado por aquilo que cometi. Então, culpa e condenação Cristo assumiu. Mas a memória do que você cometeu mora na caixa do cérebro. Assuntos de 1998, assuntos do ano 2000, de 2015, estão na tua memória. É mesmo assim, irmão. E essa questão do pecado é grave. Além dos assuntos que eu mesmo na minha existência cometi e estão na minha memória, ainda tem outras memórias que não é só o que cometi. É a memória dos meus pais. A bioquímica ensina que quando nós nascemos, a partir do momento que nascemos, herdamos bilhões de memória. Temos bilhões de memórias para acessar e herdamos os nossos instintos. A coisa que você nunca te ensinou na vida, mas você sabe fazer, porque o avô sabia, o pai sabia. Essa memória, essa inteligência é intuitiva. Se o pai fazia bem o pão, ele nasceu, não passou na escola de culinária, mas aprendeu a amassar pão. Essa memória é você que criou? Não, é intuitiva. Herdamos nosso instinto. Se você mesmo também quiser entrar na memória dos teus antepassados, você pode entrar, isso não é problema. É só você viajar na estrada do autoconhecimento. Quer se conhecer? Entra no teu ciclo familiar, avó, pai, tios e não sei o quê. Não é? Para você ver minhas tendências e tudo mais, se está assemelhado a quem, você já sabe que não, essa inclinação aqui, essa inclinação ali, o tio tinha, o pai tinha. Essa memória genética não é você que construiu. É deles que herdamos. E eu consigo acessar. O cérebro é fantástico. Agora, se é uma família que fabricou pecado na prole, é isso que o Espírito de Deus fala muito das gerações, não podem pecar para não transmitir pecado em outras gerações. Esse é o nosso problema. E vai mais também as más escolhas que eu vou fazer ao longo da vida, soma tudo. É problema para Cristo. Quando comecei a aprender sobre a obra do santuário, percebi que Cristo está sozinho. É como um general que está numa guerra a lutar contra as tropas inimigas. Depois os soldados lhe abandonam porque tem medo dos tiroteios e dos bombardeios. Fogem com medo, então o general fica lá a travar a guerra sozinho. Quando o livro de Apocalipse fala que o Espírito Santo está a travar o evento, está a pensar a guerra nos Estados Unidos e na Europa, não é isso. Vamos voltar a ler o nosso texto aqui para não nos perdermos. O que é travar o evento? É travar minhas inclinações, minhas paixões. Eu posso te fazer mal. Só não estou a te fazer mal porque o Espírito Santo está aqui. Quando ele largar esse evento, vamos já se conhecer quem é quem. O último estágio do pecado, a cara podre do pecado. Se você quer conhecer, olha na cruz. E a fúria do pecado vai lhe ver no tempo da angústia. Também, se você quer conhecer a bondade exagerada da graça, olha na cruz. E o que aconteceu nos 144 mil. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, culpa e condenação. E nos fazer o que, irmãos? E purificar de toda injustiça. Duas obras dentro de nós: perdão e purificação. Ellen White. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial pela qual Ele nos livra da condenação. Quer dizer que quando você vai, Pai, me perdoa, Ele não está a falar só assim, estás perdoado, e está escrevendo no livro, perdoado. Isso é que as igrejas evangélicas ensinam. Não é isso, verdade presente. Porque está claro, o maior discurso de Cristo, capítulo 5. O perdão de Deus
não é meramente um ato judicial pelo qual ele nos livra da condenação. É não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. É o transbordamento do amor redentor que transforma o coração. Minha nota. Com isso eu concluo o seguinte. Assim como o perdão, e até John concorda comigo no que estou a dizer, ele não é também. Assim como o perdão não é mera inscrição dos livros do céu, mas sim poder que transforma, também a purificação ou apagamento dos registros do pecado não é mera inscrição no livro do céu, mas é a limpeza das memórias do pecado. Ou seja, o perdão nos remove a culpa da nossa mente. Já não sentimos culpados por aquilo que cometemos ontem. E a purificação é limpar as lembranças do pecado dentro da imaginação. Ou seja, ainda está na minha memória, mas já não lhes lembro como pecado. Lhes lembro agora como lição. É possível isso? É possível? Isso é que é saúde. Mas Deus prometeu fazer isso em você. É isso que se resume em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida o quê? Eterna. É isso que se diz purificação do santuário, amigo. Santuário que Deus fundou e não o homem. O santuário terrestre e o santuário celestiais são figuras do que Deus quer fazer no homem. O que está dentro desses compartimentos são mobílias. E cada utensílio representa um meio de Deus te purificar. Então Deus está preocupado com o coração. Bela promessa de Jeremias capítulo 50, verso 20. Vamos correr lá. Jeremias capítulo 50, verso 20. Isso que você vai ler, se agarra. Isso é o que ele vai fazer na igreja adventista. Na hora do almoço, nós estávamos a conversar. Tá mal, escola de teologia, não sei o que. Vamos fazer o quê? E uns se frustraram, falaram, a igreja é Babilônia. Saíram da igreja, já não voltamos mais e tudo mais. A igreja fica assim. Um teste que vai provar todo adventista do sétimo dia. É o que nós vamos ler aqui. Ou Deus vai fazer isso, ou perde o grande conflito. Não estamos a falar aqui sobre levantar a igreja incondicionalmente. Quando estamos a falar igreja, não estamos a falar estrutura. Estamos a falar que pessoa, aquele que abraçou as 3 mensagens angélicas, vive e prega, ama mesmo o corpo da igreja. Estamos a falar das igrejas Vila Estoril, não sei se é Nova Jerusalém, todos. Ama a igreja. Se ele frequenta muitos templos ou não, ele não tem problema com essa coisa de Babilônia. Sabe que esse mesmo povo dele. Assim como aquele Simeão, quando Jesus nasceu, veio lá abraçar o neném, a Ana e os outros, que eram parte do povo. Prova, texto está aqui. Naqueles dias e naquele tempo, é esse tempo que estávamos a estudar aqui de manhã, o tempo da profecia. Não vos falaram aqui que é tempo do fim, em que atuou o rei do norte e do sul. O tempo de Daniel é esse. Naquele tempo, naqueles dias, diz o Senhor, a iniquidade de Israel será que? Procurada. E nenhuma será que? Achada. Os pecados de Judá não mais serão encontrados, porque perdoarei aqueles que fazerem quê?
que restarem. Promessa. Isso é que é saúde. E Deus vai fazer. Isso é purificar o corpo congregativamente. Irmãos, sabe, vamos definir aqui saúde. Saúde é dom de Deus. Saúde é dom de Deus. Saúde não está em ser vegetariano, adventista, porque os veganos também são. E você, como vegetariano estrito, também você anda a sentir febre, não é? Anda a ficar doente, não é assim? Quando te provocam, paga com a mesma moeda. Se te tratarem mal, já não se fala com a pessoa. Então você já não é que tem saúde. Saúde não está em ser vegetariano, saúde não está em ser vegano, saúde não está no estilo de vida. Por quê? Porque saúde é dom de Deus. Ser vegetariano ou reformador é condição para você receber o dom de Deus, que é o quê? A saúde. Se você não comer corretamente, não beber corretamente, vestir-se, andar nas condições para ter saúde, Deus não vai te dar saúde. Vai encher os hospitais. Mas se você abraçar essas condições, então Deus te abençoa com o prêmio da saúde. Então saúde é para os que cooperam com Deus. É por isso que você tem lido em Êxodo capítulo 15, verso 26. Se guardares atentamente os mandamentos do Senhor teu Deus, condição, nenhuma doença virá contra ti, dos quais eu pus aos egípcios. Porque eu sou o Senhor que te faz quê? Que te sara. Da vida de Deus, não da hortelã, não da couve da quizaca. É mesmo assim, irmãos. Para que não haja glória no homem que come folha e não haja glória no homem que come carne. Todos estão debaixo da graça. Bem claro, louvado seja Deus. Ok. Quem já ouviu a falar sobre doenças psicossomáticas? Doenças psicossomáticas são as inflamações no nosso corpo, ou dores, que têm causas emocionais, psíquicas ou mentais. Sim, isso é que é doenças psicossomáticas. Vou afirmar algo aqui, vocês atentem no que eu vou falar. Porque eu gosto mesmo de fazer declaração. Toda doença começa com os pensamentos errados. Nós só ficamos doentes ou com febre porque temos defeito de caráter. Quando você vê um irmão doente, vamos lá lhe visitar, estão ele visitar. Uns quando estão a orar, Senhor, cura o irmão. E se há pecado, nem sempre ele que pecou. Nós estamos ficando mesmo doentes porque temos defeito de caráter. Defeito de caráter é hábitos errados construídos. Essas memórias presentes que destacamos no princípio, eles tornam a nossa pessoa, oi, você, o que faz a tua mente e o que faz o teu corpo é memória, tá? O teu depósito psicológico e físico é as memórias. Se não existir memória, você não vai pensar, sentir emoção, não vai ter coisas físicas. Então a memória é o depósito que, se você pensar, está vindo a memória, sentir, está vindo a memória, está a perceber? Então o que somos hoje no presente, memórias, genética, memória genética, tudo fizeram a nossa pessoa hoje. Então, defeitos de caráter são hábitos errados construídos. E nós
Todos nós aqui temos defeitos de caráter. E se temos defeito de caráter, então vamos ficar mesmo doentes, não tem como pode ser vegetal no estrito. Se ficar doente é porque tem defeito de caráter. Quem nunca teve doente na face da terra? Cristo. Por quê? Porque Cristo nunca teve defeito de caráter. Quando Satanás procurou encontrar um apoio em Cristo para ver se lhe faz pecar, esse apoio era o defeito de caráter e ele não estava a ver lá. Se Jesus tivesse defeito de caráter, ia ficar doente. Jesus comeu peixe, comeu manteiga. Não está em Isaías? Sim. Os apóstolos comeram coisas que nós hoje não estamos mais comendo. Nossa reforma de saúde é mais avançada que a deles. Mas ainda vamos comparar, nossa geração é mais enfraquecida que a geração que? Deles. Problema está na comida, não só. Problema sabe está onde? Para nós ficarmos assim, tão degradados mentalmente, emocional e psicologicamente. Sabe problema está onde? Não está só na comida, nem no que bebemos. Sabe problema está onde? Vou falar hoje, não vai dar tempo para explicar. Problema está nos maus relacionamentos. Quando tivermos tempo, depois vamos abordar isso. Eu chamo isso de os 3 remédios da simpatia. Os 3 remédios da simpatia. Quem pode me ajudar a citar? Nossas palavras. Existem 3 coisas que nos fazem ficar doentes. Primeiro, nossas palavras. O que sai da nossa boca é o que nos faz ficar doente. Segundo, é nossas atitudes. Nossas más ações é que nos fazem ficar doente. O terceiro é os nossos maus relacionamentos com as pessoas. Também nos fazem ficar doentes. Essas más associações que depois geram um desentendimento porque tem um temperamento diferente. Não gosto daquele, não consegui lidar. Você até pode se tirar esquimini, mas você está a carregar quê? Uma experiência e um trauma. De preferência, se nunca convivesse só com a pessoa. Então, 3 coisas que nos fazem ficar doentes, nos trazem os problemas pessoais que temos nas nossas vidas. Mau relacionamento, más atitude e as nossas palavras. Vai na Bíblia, vai no Espírito de Profecia, vão te mandar cuidar da palavra se quer ter saúde. Vão te mandar cuidar das ações se quer ter saúde, da mais companhia. Cristo falou bem, conviveu bem, escolheu bem. Remédios da simpatia. Então teu corpo vai mesmo inflamar, porque falas à toa, andas à toa, escolhes à toa, vai se encontrar com uma inflamação. Então, estamos certos aqui que o que faz adoecer é defeito de caráter, escolhas erradas. Vou definir, ter saúde é ter o selo de Deus. Se você tem um selo de Deus na mente e tem saúde, grande conflito. Agora, enquanto nosso sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio. Algum desejo pecaminoso é acariciado, por meio das quais suas tentações asseguram a sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada ele tem em mim. A próxima é para nós. Satanás nada pode achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu Pai. E não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. Agora ouve com atenção. Essa é a condição em que devem encontrar-se os que hão subsistir no tempo de angústia. Aqui está a falar assim, que Jesus, essa aqui estou mesmo já acrescentar. Jesus andou aqui na terra 33 anos sem intercessor.
Desde que nasceu, viveu 33 anos, um ano de 360 dias, juntando todos os 33 anos, viveu sem ninguém para lhe interceder. Quer dizer que se Jesus pecasse e acabou de... Não tem ninguém para receber a culpa dele e a condenação, ninguém estava aí para lhe interceder. Vou ficar aqui, Jesus, às vezes, se pecar, eu vou levar a culpa dele e a condenação. Não tinha. Isso é duro. Você tem intercessor. Agora, no tempo de angústia, você vai viver sem intercessor. Então, é hoje o tempo de angústia. Começa agora. E você vai dizer, espera aí. Pai, ainda não estou preparado. Cristo sabe disso. Por isso é que no Espírito de Profecia, ele orou quando o pai queria soltar o vento. Pai, não, meu sangue. Ele está vendo que ainda não estamos preparados, nenhum entre dos nomes, né, dos 20 que estão no registro dos livros, não está preparado. Ainda não temos saúde. Ou seja, nossa missão como indivíduo e como povo é atingir um estado emocional, racional, de quê? De embora convivamos com a tentação na carne, porque ser perfeito não quer dizer deixar de ser tentado, embora convivemos com a tentação na carne, mas na mente já não sabemos escolher outra coisa senão agradar a Deus. Foi-se, morreu em nós a parte do nosso corpo de dizer sim ao pecado. Nossa natureza reaprendeu a só dizer sim automaticamente a Deus. Se você está vivendo assim, então se considera como um indivíduo que já recebeu o selo de Deus. Tuas escolhas ou decisões, tua vontade, né, o livre-arbítrio, é composto de quê? Escolha, decisão, vontade. É assim. Então, se a tua vontade e as tuas escolhas automaticamente só diz sim, 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 então você já tem o selo de Deus. Você já tem o selo de Deus. Você já tem o selo de Deus. Essa figura que apresenta Apocalipse capítulo 14, o verso 1, onde fala que os 144 mil estão lá com o Cordeiro no Monte Sião e nas suas testas tem escrito o nome do Cordeiro e o nome de quem? Do Pai. Só sabem já dizer sim ao pecado, à santidade. É tipo se você olhasse o pecado como aquela pessoa que você nunca quer ver mais na tua vida. Até quando ouves a falar dele, nem me fala. Então você só quer escolher agora essas novas escolhas. Então, ali você aprendeu a dizer sim. Nós ainda estamos a dizer não. Precisamos aprender a dizer sim à santidade. Só existem duas formas de pregarmos o Evangelho. Uma é pregar o Evangelho para o perdão dos pecados. Outra é pregar o Evangelho para o apagamento dos pecados. Pregar o Evangelho para o perdão dos pecados nos prepara para a morte e para a vida eterna quando nós ressuscitar. Pregar o Evangelho para o apagamento dos pecados nos prepara, hoje, vivo, direito para a transladação. Os que existiram antes de nós receberam o Evangelho a ser pregado na forma do perdão dos pecados. Os justos morreram salvos, aguardam a ressurreição. Os que vão viver até o tempo de angústia devem receber o Evangelho na forma do apagamento dos pecados, para serem transladados sem nunca ver a morte. Há duas formas em que o Evangelho tem que ser pregado. As igrejas não sabem isso, é só adventista. Uma é pregar o Evangelho para o perdão dos pecados, outra é pregar o Evangelho para o apagamento dos pecados.
Quando você prega o evangelho só para o perdão dos pecados, você está a preparar as pessoas para morrerem e depois serem ressuscitados para irem salvos. Não é que vão se perder, para morrerem e para serem depois ressuscitados para ir salvos. Mas quando você prega o evangelho para o apagamento dos pecados, você está a preparar as pessoas para serem trasladados vivos, sem nunca ver a morte. Os 144 mil receberam o evangelho na forma do apagamento dos pecados. É isso que estamos a ouvir aqui, irmãos. Apagamento dos pecados. Se os irmãos estão a ouvir como novidade, é porque os irmãos ainda estão naquele aspecto de mentalidade das 3.000 almas. Quando os discípulos pregaram em Atos 12 e ficaram assombrados, o que faremos? Pedro falou, arrependei-vos, para que os vossos pecados sejam o quê? Perdoados. Então, se isso ainda nos dá admiração como Adventista Sétimo Dia, já é hora de nos relacionarmos com o Evangelho para o apagamento do quê? Dos pecados. É isso que Cristo está fazendo no lugar santíssimo. Não só perdoar, apagar. Porque lemos lá em 1 João 1:9. Se confessarmos, Ele perdoa e depois faz o quê? Purifica. Perdão e apagamento. E apagamento do pecado, como o perdão do pecado, não é escrever só no livro do céu, apaguei o pecado do João. Aqui nessa folha, perdoei o pecado do João. Não é assim. Quando Deus perdoar, é porque converteu o coração. Meus gostos do passado mudaram, agora tenho gostos de Cristo. Esse é perdão. Tira um termo que podemos usar para substituir a palavra perdão, é conversão, transformação. Uma pessoa foi perdoada quando está convertido. Os gostos e os prazeres do passado mudaram. Ama as coisas espirituais. Ele recebeu perdão. Mesmo se você cometer pecado agora, reconhecer com a tua consciência e confessar, se você foi perdoado, você vai odiar o que você cometeu antes da oração. É por isso que há perdão que Deus vai nos dar. Vai nos dar quando nós oramos, mas tem que levar um processo para Ele remover as coisas que te levaram a pecar. Começa da causa, você se cometer pecado agora, então Ele não vai olhar no ato que se fez agora. Vai olhar lá nos dias distantes, coisas que influenciaram tua escolha agora. Esse é o olhar de Deus. Então Ele vai começar da base, não, se você decidiu isso aqui, é por causa daquilo lá. Eu já estou fazendo isso. Então remove e você odeia agora o ato. Esse é perdão. Agora, apagamento não é só também escrever apagado. É remover toda a bagagem que construiu a tua existência de forma errada. Agora foste construído à imagem de Deus. Diz o livro Desejado que a imagem de Deus e a imagem de Cristo se acham no aperfeiçoamento de caráter do seu povo. Então, irmãos, eu gosto de falar duas coisas, dois termos que não é novo para vocês. Mas essa aqui é nós que precisamos ouvir. Reforma interna e reforma quê? Externa. Uma vez falei disso, me rebateram. Na segunda vez, quando eu falei, graças a Deus o público não me rebateu. Mas eu vou continuar a falar. Reforma interna é a educação do coração. Reforma externa é o que você e eu sabemos fazer, assim como nos conhecemos, que você sabe que o irmão Domingo tem habilidade e você também tem. Ser vegetariano é reforma externa. Vestir é reforma externa. Pronto. Essas reformas que acompanham os princípios são reforma externa. Reforma interna é a educação do coração. Purificação da alma.
Infelizmente, como adventista, eu também fiz minha pesquisa e já me sinto maduro para afirmar isso. A maior parte dos adventistas do sétimo dia estão mais adiantados nas reformas externas e estão atrasados na reforma que, segundo a Bíblia, o Espírito de Deus, não devia ser assim. Seria assim, nós temos que estar mais adiantados na reforma interna e atrasados na reforma externa. Você pode fazer Mateus 24, pregar em toda a terra, as nações e os confins. Se a obra do coração não terminou, Jesus nunca vai vir. Então, primeiro tem que acabar a obra do coração e a obra externa vai ser consequência. É triste no nosso meio. Como é que nós somos vegetarianos estritos, mas ainda nos sentimos ciúmes? Não me alegro com o sucesso do irmão. E se ele está fazendo uma obra que eu não concordo, então eu vou o quê? Vou boicotar. Se o irmão vir falar aqui à frente algo que ele ainda não aprendeu bem, ele vai fazer o quê? Vai rebater. Já percebeu que aqueles que entendem a matéria são os mais difíceis de serem quê? Ensinados. Os que entendem a matéria são os mais difíceis de serem ensinados. Esses somos nós. Senta aqui na cadeira e vão te ensinar em alguém que não sabe muito. Vai aceitar? Um irmão no Zango, que de um grupo, na igreja, eles pregaram na escola sabatina, os anciãos não gostaram, guerra com os anciãos, tinha lá algumas jovens que eram mundanas, com postiço, gostaram da mensagem, viram, ancião tão errado, os outros falaram, bora bem. Irmãos, vamos ir com vocês, nos levam na vossa classe. Foram. Almas seguiram a mensagem que os obreiros pregaram. Posto lá, estudaram, estudo aberto. Depois disso, o líder errou no aspecto, então os outros ficaram a corrigi-lo. Irmão, tem que ser desse jeito. Não, é desse jeito. Depois quando a maioria mostrou o que é certo nas escrituras, então eles falaram, você tem que se retratar. Não, não vou me retratar. Uma das mundanas levanta. Irmão, eu não estou entendendo, vocês fazem muita confusão. Se vocês lá disseram que lá está mal e nós é que temos que sair vos demovidos, afinal aqui também está tudo mal. Outros disseram, irmão, estás a escandalizar a alma, pede desculpa. Sabe, o líder disse que nunca eu, sacerdote, vou pedir desculpa numa ímpia. Então, isso aqui... Sim. Isso aqui estamos a exemplificar por quê? Problema da obra externa. Sabe, a obra externa deu o nome de quê? Reforma técnica. Eu acredito que nós temos reforma técnica. Reforma técnica é mesmo você ter mesmo a reforma que nós andamos a estimular aqui, isso, faz aquilo, abraça aquilo, e estamos a nos esforçar, mas é mesmo se engajar, perder noite para ter aquela reforma e tudo mais, e estamos bem equiparados. Sobre essa reforma, eu já estou bom. Sobre essa reforma, eu já estou bom. Mas não tenho as graças do Espírito no coração. Não tenho paciência. Não tenho bondade. Não tenho espírito de gratidão. Você mesmo é vegetariana, mas é rabugenta. Você não come refinado. Não aceita comer açúcar. Não come funge à noite.
mas não tem domínio da língua. Onde é que está o problema aqui? Reforma técnica é que é o problema. Aí está o problema, irmãos. Reforma técnica. Nós somos campeões de vegetarianismo, mas ainda guardamos orgulho no coração. Ellen White fala que olhamos para o bêbado, o intemperante, lhe julgamos, mas deixamos de lado quem? O orgulhoso. Então esses são os nossos problemas. Paulo nos fala que não pode ser assim, irmão. Tem que ser obra interna, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, paz e misericórdia. Jesus repreendeu isso aos fariseus. Lhe disse, vocês estão a dar dízimo, obra técnica, né? Reforma técnica. Mas estão a dar dízimo e a hortelã, mas esquecem o mais essencial, que é a misericórdia, a justiça. Fazem essas coisas. E não esqueçam também que aquela reforma exterior é importante, reforma interior também é importante. Vou terminar com essa leitura aqui. E essa é forte. Essa nós precisamos compreender. Irmãos, as circunstâncias não podem operar reformas. Cristianismo pressupõe uma reforma do coração. O que Cristo opera no interior será manifesto no exterior sobre os ditames do intelecto convertido. O plano de iniciar pelo exterior e procurar operar interiormente tem sempre falhado e sempre falhará. O plano de Deus para vós é começar na própria sede de todas as dificuldades, o coração. E então do coração onde jorrar os princípios da justiça, a reforma será tanto externa como interna. Entendemos, irmãos? Esse é o Conselho sobre Regime Alimentar, capítulo 2. Mete só aí reforma interior na pesquisa, vais encontrar já. Então estamos a terminar. O que nós estamos a abordar é isso aqui. Reforma interna. Estamos juntos até aqui? Irmãos, não basta só tirar o ovo da dieta. Tem que tirar o orgulho. Não basta só tirar o peixe. Não basta só tirar o açúcar. Também tem que guardar a língua. 144 mil, na minha opinião, 144 mil, são as pessoas mais fracas da história da Terra. Quando você imagina 144 mil, eles não são as pessoas que nunca adoeceram, ou os que eram os mais saudáveis. Irmãos, se 144 mil são as pessoas que foram mais saudáveis na história da Terra, então você e eu não adianta lutarmos mais para fazer parte desse grupo. Porque você e eu, nossa fisiologia é confusa. Deixa, amor, eles que vão vir existir. Aí vem Deus preparar um tempo que eles vão começar a cair do céu. E são esses que vão levar o boi de Azazel. Não. 144 mil são as pessoas que tinham as suas vidas bagunçadas. Pessoas que sofreram muito. Eles viveram sobre circunstâncias desfavoráveis. Essas pessoas, os 144 mil, eles não tiveram a oportunidade que muitos na Terra têm. A maior parte daqueles que vão compor o grupo dos 144 mil carregam uma experiência trágica.
que na visão humana, essa pessoa não pode ir no céu porque a vida dele é complicado. Eles repetem a experiência de Cristo. Em Isaías fala que Cristo foi o mais desprezado na face da terra. Esses têm que experimentar também essa experiência. A maior parte daqueles que vão constituir 144 mil eram órfãos de mãe ou de pai e mãe. Uns são filhos de mães alcoólatra ou prostituta. São filhos de pai traumatizado que carregam bagagem genética, pesos sobre sua genética que trazem um impacto sobre suas escolhas quanto ao certo e o errado. E a maior atenção de Cristo é para com essas pessoas aqui. É mesmo nessas pessoas que Deus vai revelar neles a sua glória. Porque na minha visão e na tua visão, essas pessoas não podem vencer Satanás. Há demônios de Satanás que só estão guardados para o tempo de angústia. Nós ainda não experimentamos terrivelmente o poder dos demônios das trevas, o demônio da intemperança e do sexo. Esses são os terríveis. Uns que estão sendo guardados para aquele tempo. Se nós não estamos a aguentar com os pequenos demônios e aqueles. Então, os mais fracos da face da história da terra são os que Deus vai reproduzir neles o caráter de Cristo. Não porque eles são melhores do que as gerações passadas, ou do que nós, mas porque eles tiveram a disposição simples e humilde de uma escolha para Deus, porque aqui já não temos mais nada para fazer, já não me resta outro caminho, senão somente me jogar nos braços de Deus, porque eu já não tenho para onde ir, não consigo ver que capacidades em mim que possa resistir a Satanás e a mim mesmo. Então caem totalmente nos braços de Deus. Um tipo desse é representado no versos 36 de Hebreus, versos 38. Esse verso, M.L. Andreasen, quando aborda sobre os 144 mil no livro O Ritual do Santuário, ele contextualiza também isso, não que o texto aqui é literalizado para eles, mas a experiência do versos 38 é uma ilustração do que são os 144 mil e quanto suas vidas. 38 diz que dos quais o mundo não era digno. E eles peregrinavam errantes no deserto, e mortes, e prisão, e covas, e cavernas da terra. Então, são pessoas com circunstâncias desfavoráveis. E vou acrescentar mais. Como é que é o nome do grupo que no tempo da angústia vai passar a grande tribulação sem um intercessor no céu? 144 mil. Agora você, se essa pessoa se gaba já. Não. Os 144 mil vão passar o tempo da angústia sem um intercessor. Mas eles nunca deixarão de ter um protetor. Sempre até a volta de Cristo terão proteção. Mas não terão o quê? Intercessão. Ninguém mais vai receber o pecado que eles haverem cometido. Mas serão protegidos durante a sua corrida na grande tribulação. Cristo é um intercessor. Ele está para fazer intercessão no santuário, mas nos corações dos que lhe recebem, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando Ele deixa de interceder, é para descansar do trabalho que Ele fez, o expediente é demais. Ele também quer descansar. Mas Cristo
vem descansar aqui no palácio, na mansão, tem piscina lá. Ele vai dizer, não, eu estou indo no campo, lá tem árvores que vão me refrigerar. E onde é que eu descanso de Cristo? É no teu coração. Não tem mais outro. Quando deixar de interceder, e não temos mais tempo porque estamos a terminar, quando deixar de interceder, diz o livro de Daniel que ele começa a reinar. Se levantar Miguel, se levantará Miguel, quer dizer começar que? A reinar. Reinar. Quando Cristo reina, é habitar no coração. Porque o reino de Cristo não é simplesmente uma circunscrição geográfica. Mas o reino de Cristo é você, é sou eu, é Ele, é ela. Então, quando Cristo habita no coração, Ele começa a reinar de que jeito? Travar as paixões, as inclinações, travar as tendências. E todas essas são servas no governo de Cristo aqui no coração, que não foram tiradas as paixões e as inclinações, as tendências, não foram tiradas de lá. Foram só que educadas para trabalharem em favor da minha pessoa. O que me levava a escolher errado, agora anda a me levar a escolher o que quer. Que é certo. Isso é que é purificação do santuário. Cristo está a reinar aqui agora. O reino de Deus não está ali, não está aqui. Está lá em Lucas. Está dentro de quem? De vós. Paulo fala em Colossenses que é Cristo em vós, a esperança da glória. É isso que Daniel fala que Miguel se levantará. Quando nos Estados Unidos da América o decreto dominical sair, ele já está no coração daqueles que eles receberam nos dias de hoje. A reinar já. Então ele vai atravessar com esse no tempo de angústia. Ali não é os 144 mil, tiremos os olhos deles. É Cristo a passar com o de Azazel. A reinar. Amém, irmãos? Amém. Também aqui, amém, terminamos.